que eu acabei de passar para todos eles é que não devem haver nenhuma explicação ou nenhuma justificativa antes de apertar o play. Qualquer explicação ou justificativa só poderá vir após essa apresentação. Por quê? Porque todo filme, né, quando você vai lá ver os Minions 2, né, que vai estrear essa semana, um filme de animação, ou Lightyear, né, não tem um cara da Pixar, nem um cara da Illumination para dizer, olha, o filme! Não. Então a experiência que a gente tem que ter é a experiência de quem vai ver um filme pela primeira vez sem nenhuma informação pregressa. Então é só por isso que o aluno se apresenta. Muito bem. Então, nesta primeira etapa serão 7 projetos que vão defender. E, claro, após a apresentação e explicação do aluno, a banca avaliadora vai se manifestar. E a banca avaliadora, esta tarde, é formada por mim, orientador de todos os projetos que estão aqui sendo apresentados, professor Rafael Argento, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Rafael, que também foi, né, professor aqui da casa por muitos anos, ele é o nosso convidado externo. E, já conhecida e muito querida de todos, professora Daniela Espada, né, professora, provavelmente todo mundo conheceu lá no Laboratório de Criação, enfim, e muitos outros momentos da universidade. Sem mais delongas, então, 2h30, Suzana, são todos. Boa tarde, amigos familiares. Meu nome é Suzana e agora eu vou apresentar o meu curta Deu Bolo. Assim, só. Tem alguém na cabine aí? Precisava apagar a luz aqui e o som não passa no chão. Deixa eu ver ali a luz. Eu acho que. Vou apagar, tá o play aí. Só vê se tá com som. Tá com som? Tá? Volta. Misericórdia. Esse foi o curto. Um pouco mais, mas acho que dá pra ouvir, né? E agora eu vou apresentar o processo do meu curta no meu artbook.
O título é Deu Bolo, o gênero é comédia e slice of life, que é um pedaço do cotidiano. E o tema é fazer graça, deixar mais leve e humorado os afazeres domésticos que nem sempre dão certo e nos deixam frustrados por falta de experiência e prática, que no caso do curta é cozinhar. A minha primeira inspiração vem nos momentos em que minha mãe me chama para cozinhar alguma receita nova. E eu acabo fazendo algo engraçado. A segunda inspiração veio de um programa de televisão antigo que eu assistia, sobre culinária e comédia, chamado Larica Total. A classificação indicativa é livre, o público-alvo são jovens adultos, a duração é 1 minuto, 30 segundos, e a técnica adotada é animação 2D cutout. Sinopse: uma garota que decide fazer um bolo no improviso na manhã de seu aniversário. E o objetivo é mostrar de forma divertida que não é o fim do mundo quando uma receita dá errado. O storyline é a história contida em 5 linhas. Poucas linhas, na verdade. O argumento é a história por extenso, porém resumida e sem diálogos. E este é o roteiro literário, que é a história estruturada em cenas. Tem 6 cenas. Esse é o storyboard que eu vou explicar um pouco. Ele está um pouco desatualizado, eu fui mudando, com o tempo. Essa é a cena 1. Cena 2, ela já olhando para a cozinha. A cena 3. Isso aí. Aí, parei. E entre a última cena da cena 3 junto com a cena 4, não tinha a parte que a protagonista colocava a massa crua no forno. Eu queria dar a entender que fez isso, mas foi orientado, que é bom mostrar ela realmente colocando no forno. Perfil da personagem. A Maria, que tem 20 e poucos anos, é alegre, desajeitada, bagunceira, sem muita noção de proporção, como vimos nela, colocando fermento. É determinada, tanto que fez o bolo até o final. Porém, ela soube a hora de desistir, tanto que ela não fez o segundo bolo. Ela decidiu comer pizza. E esse é o cronograma. Pode passar. O cenário 1, eu tive a inspiração no programa antigo de 2007 chamado iCarly, por causa dos puffzinhos. E eu quis juntar a sala e a cozinha porque eu queria que a história ficasse no mesmo ambiente. Tanto que o bolo finalizado ruim, ele foi rejeitado e ficou no âmbito da cozinha. Porém, a personagem desistiu e ela foi para a sala chorar e comer pizza. Então, no final, eu achei muito interessante mostrar o resultado do bolo ainda na cozinha e a personagem já na sala, na mesma cena. Tanto que o foco foi nela, depois desfocou e focou só no bolo e nos créditos. Esse é o cenário 2, que eu me inspirei na cozinha do próprio programa Larica Total e, de certa forma, na própria personalidade da protagonista, que é bagunceira e desastrada. Pode passar. E esse jogo de palavras deu bolo, geralmente é utilizada quando uma pessoa não comparece num compromisso com outra pessoa. Isso gera expectativas frustradas. Então, eu usei esse bolo porque depois de pronto, ele não fez a função de um bolo, que é ser comível. Então, meio que o bolo deu bolo. Pode passar. Essa é a identidade visual da minha personagem, que foi inspirada nos desenhos cartoons da minha época, que é Flapjack, de 2012, e também nos animes, que esse é o Hanako-kun. Pode passar. Tanto que a própria personagem tem um olho grande, inspirado nos animes, o corpo também, que é um pouco realismo, que também é inspirado nos animes, e a boca e o
rosto mais arredondado, mas nos cartoons. E essas são as mãos, são os pontos-chave para a animação cutout. E esse é o animatic que foi feito quadro a quadro no programa Adobe Animate. E o curta foi animado em 2 programas, o Adobe Animate e o Adobe After Effects. E os áudios caseiros foram gravados no celular e os áudios prontos foram adquiridos no site Pixabay e ambos foram mixados no programa Reaper. Conclusão. Foi muito gratificante, foi divertido fazer o projeto, porque eu entrei neste semestre querendo fazer animação 2D quadro a quadro, mas ficou inviável, porque é uma técnica muito demorada, então decidi sair da minha zona de conforto, que é animação 2D cutout. E eu acabei gostando muito, e eu fui ficando muito boa com o tempo. E é isso. Pode. Essas é as referências. Pode passar. E finalizando, acabando em pizza. Acabou. Boa tarde, Suzana. Já conseguiu escutar? Estão ouvindo ele? Sim. Tá. Boa tarde aos convidados, aos alunos e aos meus colegas de banca. Primeiramente, queria agradecer ao professor Gabriel pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui na Veiga de Almeida, que foi a casa que me deu meu primeiro emprego como professor, e eu tive muitos amigos que eu carrego até hoje. Bem, cara, eu vi que o teu cronograma ultrapassou a pandemia, né? Então a gente sabe que a gente está num momento que foi bem crítico para todo mundo. Né? Eu, quando vi o teu trabalho, a primeira coisa que eu pensei foi numa animadora que a gente estuda na história do design, na história da animação, que se chama Lotte Heiniger. Ela era uma alemã que trabalhava também com cutout. O nome dela é Lotte? Lotte Heiniger. E ela fazia animação de recortes também. Então, só que ela pegava, ela recortava os cenários, né, fazia tudo recortadinho. Tudo era feito com silhueta. Era bem bacana. Eu te recomendo depois dar uma olhada no trabalho dela. Porque a gente sempre fala da animação, de animação 2D, animação de recorte, por meio de software de computador, mas tem muita coisa que a gente adquiriu no software de computador que veio dessas práticas, que eram práticas manuais e quase artesanais de produção de animação. Tá? Eu vejo um pouco do teu trabalho nisso também, nessa animação de recorte. Tá? O que eu achei mais interessante no seu projeto é que você está apresentando para a gente algo que é fundamental para todo animador, todo aquele que se planeja trabalhar com animação, que é mostrar o processo. Então, se você teve um processo que se iniciou, né, provavelmente com a elaboração de uma ideia, a criação do personagem, a realização de um roteiro, né, que se mostrou muito bem, fez o animatic, fez o storyboard, né, fez todo o processo de criação da animação e chegou no produto final. Fazer animação não é algo fácil, é algo que dá muito trabalho, toma muito tempo da gente, sabe disso, todo mundo já, às vezes a gente vê um curta, vê um filme, e aí a gente fala, pô, que legal, me diverti, mas a gente não sabe o trabalho que dá para uma pessoa fazer, principalmente um animador, né, uma pessoa que está estudando animação, está começando nos seus primeiros passos nessa área. O que eu ia falar com você mais é assim, porque principalmente na tua animação, durante a conversa com o Gabriel, você é da área do design gráfico, né, não do design de animação. Então eu vou falar um pouco mais sobre a questão da tua identidade visual, né, que é mais interessante para os designers escutar um pouco mais sobre o design. Eu acho que você poderia, né, no teu trabalho, aí fica como sugestão, tá? Com qual animação? Tudo bem, sem problema, serve para isso também. Serve para enfim, a identidade visual é um processo que perpassa tanto a animação quanto o design gráfico em si. Eu só te falaria para você dar uma olhada futuramente, tá, na tua questão da identidade visual. Tem alguns elementos seus que têm um degradê, são complicados, e outros não, outros são cores chapadas, né? Você não tem um degradê. Tem alguns elementos que têm perspectiva, outros
Não. Então acho que valeria a pena no futuro, e isso fica como sugestão, você dá uma olhadinha nesses aspectos da sua animação. Tá? E quando eu vejo a sua animação, me lembrou também muito uma animação, cara, como é que é aquela animação que é aqueles molequinhos pequenininhos, acho que é até canadense a animação, esqueci o nome. Eles falam palavrão. Isso, South Park. Né? Tem algumas partes que lembram um pouco o South Park, e você poderia explorar isso mais na sua animação. Tá? Então, acho que é isso que eu tenho para falar. Obrigado mais uma vez pelo convite, e eu vou passar para a minha colega Daniela. Olá, tudo bom? Tudo bem. Oi? Está dando para ouvir? Sim. Então, primeiro, obrigada, professora Daniela, pelo convite. Por mais uma vez é um prazer estar junto dos meus amigos aqui na banca. Parabéns pelo seu curta. Então, vamos lá. Primeiras considerações. Parabéns porque a sua história é clara. A gente consegue entender a sua história no seu curta. Porque tem algumas animações que a gente fica meio perdido e a gente não consegue entender. A sua animação, aquilo que você se propõe a fazer no seu roteiro, a gente consegue ver na animação. Então, a gente entende a história. A gente se entristece com a menina que não conseguiu fazer o bolo. Exatamente. A gente entende que ela se distrai e tem alguns erros durante o processo que fazem com que esse bolo não fique pronto. Eu concordo com o professor Rafael quando ele diz da mistura de linguagens. Algumas linguagens, alguns elementos são feitos de um jeito, outros de outro jeito. Uma unificação dessas linguagens pode te ajudar mais a contar mais histórias no futuro. Prestar um pouco mais de atenção nas linguagens. Uma outra dica que eu dou para você, para os seus filmes futuros, é na saturação das cores. Quando as cores têm a mesma saturação, elas têm a mesma quantidade de preto e branco misturadas dentro dela, a mesma vibração, elas são cores diferentes, mas elas se tornam iguais no filme. É como se você passasse esse filme para preto e branco e ficasse tudo cinza. Não tivesse altos e baixos. Então, assim, nos próximos filmes, prestar atenção um pouco mais na saturação das coisas, principalmente no cenário. E ele é grande e ele fica monótono. Ele poderia ter um pouco mais de diferenciação. Tá? Mas aí para os próximos você já vai se tocar que eu tenho que ver a saturação da cor. Uma outra coisa é que assim, para os seus futuros trabalhos, decidir se a perspectiva é importante ou se a perspectiva não é importante. Se quebrar a perspectiva também é uma forma de você usar a linguagem. E aí você quer em todos. Ou assumir a perspectiva em todos. Todo o filme. Então são essas 3 dicas para você ficar atento nos próximos filmes, tá bom? Porque esse é só o primeiro da sua jornada aí, que tem muitos outros para vir pela frente. Obrigada pela apresentação, ficou clara, foi tranquila, por mais que você estivesse nervosa, a gente conseguiu entender tudo que você falou, tá bom? Parabéns. Obrigada. Vamos lá, Su. Gente, primeiramente eu pedir desculpas pela questão das luzes. A gente está pela primeira vez retornando ao auditório depois da pandemia. Então, isso aqui, essa foi mal, mas está tudo certinho. Tudo bem. Su, você chegou no início do semestre com a proposta de fazer uma animação quadro a quadro, sozinha, né? E com todas as questões que isso está envolvendo. E a primeira coisa que eu acho que dá para a gente trabalhar muito bem é ver como você ouviu as pré-bancas sobre a questão de que essa história precisava sempre ficar muito clara. A gente focou o seu projeto na questão da narrativa, na linguagem narrativa, no seu roteiro, no seu storyboard, na cena que você tinha que mudar a câmera porque estava muito tempo naquele plano, que a menina olhou lá o passarinho estava na verdade lá longe, você olha, corta para cá.
Então, esse teu aprendizado foi muito importante, né, porque o projeto está aqui hoje sendo apresentado e, claro, e está sendo muito esclarecido. Não há dúvidas quanto à história que você nos apresentou. Acho que as dicas que a banca está te deixando são para a tua vida, coisas que você tem que olhar. Né? Não só você, mas a banca, todo mundo que for avaliar hoje deve ouvir a banca não como uma crítica pura e simplesmente, mas como uma preocupação de que a gente sabe para onde vocês vão. Né? O que vocês têm que melhorar para esse mercado que está buscando animadores? Então, a dica do Rafael quanto à questão da unidade visual vale a pena ser mais estudado. A questão da Dani sobre a questão das cores em relação à saturação, vale a pena retomar tudo isso. Né? Mas o projeto está ali, começo, meio e fim. Né? Surpreendente para a história da menina que queria fazer um bolo, ignorou o mundo e teve que terminar o aniversário dela sozinha e pedir uma pizza para poder comer. Essa história mais. Exatamente. E vendo sobre confeitaria. Então, queria parabenizar a coragem, a apresentação foi ótima. O nervosismo é o nervosismo comum de quem está apresentando o TCC, mas as falas foram super claras, a apresentação, a defesa, muito bem feita. E aí, voltando a usar o meu jargão, parabéns e vida que segue. Obrigado pela apresentação. Valeu. Eu queria perguntar um negócio para a Dani, porque depois que a gente ouve e pensa, a gente tem ideia. Eu queria perguntar um negócio sobre o cenário que estava monótono, aí eu não entendi bem. Olha só, tá vendo ali aquele verde? E tá vendo aquele telão da janela azul? Tô. Essas duas cores estão na mesma saturação. Se eu passo esse fio para preto e branco, isso tudo é um cinza só. Alguém tem que ser mais escuro e alguém tem que ser mais claro. Entendeu? Sim. Ah, tá. Pensei que era que o cenário estava parado e tinha que fazer isso mexer. Era das cores mesmo. Relação do estudo de cores. Tá bom. Tá bom? Obrigado, Su. Parabéns. Vida que segue. Aguardo o final do bloco para a gente dar os resultados depois da liderança também. Tá bom? Sim. Valeu. Obrigado. Aplausos, gente. Achamos seu colega. Não, agora é o infância. Tem outro programa de tocar vídeo além desse? Gente, dá uma pausa aí, bota uma imagem de fundo, qualquer uma, por favor. Então, deixa assim. Muito bem, gente. Aconteceu. Aconteceu aos 4 dias do mês de julho de 2022, no auditório da Universidade Veiga de Almeida, Campus Tijuca, as bancas das disciplinas de projeto de curta animado do curso de Design Gráfico, Ilustração e Animação Digital e projeto de direção de animação do curso de direção de animação da Universidade Veiga de Almeida. Calma, ainda não é hora. Nesta tarde, começou às 14 até às 18 horas, foram apresentados os seguintes, aliás, mentira, antes de falar disso, a banca foi composta pelos seguintes professores. Professor Gabriel Cruz, que está aqui falando, orientador de todos os projetos e professor das disciplinas. Professora Daniela Espada, como membro participante do grupo do corpo docente da universidade. E o convidado externo do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professor Rafael Argento. Os projetos apresentados foram os seguintes:
Teu Bolo, de Suzana Balbino, Infância, de Douglas Miranda, Voz da Atenção, de Vitor Rodrigues Lima, Plantando Agrofloresta, de Rafael Mota, A Vacina, de Rodrigo Garcia, Cook Through, de Júlia Guerreiro, Nightfall, de Lucas Silvestre, Solipsismo, de Oliver Beluga e Raquel Skolnick. A banca decidiu por unanimidade que os projetos que foram aqui defendidos estão todos na condição de aprovados. Parabéns! Agora sim. Agora, todos os projetos que defenderam, por favor, aqui no auditório, aqui na frente do auditório. Se posicione aqui, todo mundo defendeu. Alguém que não está? Todo mundo? Só rapidinho, né? Falei que era pra frente, a foto não. Ah, tirar foto, né? Peraí. Já que você tá filmando, vou tirar foto. Tá. É tradicional. Fica em pé para tirar. Muito bem, pessoal. As emoções ainda não acabaram. Nós vamos ter agora o segundo bloco de projetos. Mas a Dani e o Rafael precisam comer alguma coisa. A gente está aqui desde as 2 horas. Eu vou ficar aqui, dando orientação para o segundo bloco. Oi. Talvez porque tá cru. Misericórdia! Pronto! Um bolo lindo e gostoso. Além de ser fácil de fazer. Que cheirinho maravilhoso. É uma pena que vocês aí de casa não possam sentir.